Olá, como vocês estão? Meu nome é Jorge e nosso estudo bíblico e teológico de hoje é sobre, histórico também, né? É sobre, é certo cristão dar o dízimo? Vamos lá? Tenham muito cuidado com certas regras impostas pelo sistema religioso. O preceito bíblico do dízimo é extremamente questionado por vários teólogos nos dias de hoje, porque muitos líderes cristãos desonestos e inescrupulosos fazem intenso uso dele para se tornarem milionários ou até mesmo bilionários. O Antigo Testamento está repleto de textos revelando sobre o preceito do dízimo, mas existem alguns desses textos que são constantemente usados por esses pseudo-líderes cristãos, por esses lobos vestidos com pele de cordeiro. Um desses textos é o de Malaquias 3, versículos de 8 a 11. Então vamos analisá-lo mais atentamente. No versículo 10, o Senhor Deus diz: para que haja mantimento na minha casa. O texto não está dizendo para que haja ouro, prata, riquezas, moedas ou dinheiro na minha casa, mas sim mantimento. Mantimento. Se é mantimento, então que mantimento é esse? Esse texto de Malaquias não diz, mas a resposta a isso é que a palavra de Deus é respondida pela própria palavra de Deus. Veja. No Salmo 132, versículo 15 diz: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os pobres. No Novo Testamento, em Tiago 1,27 diz que esse mesmo mantimento é para assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações. E por falar em Novo Testamento, todos os cristãos concordam que do Antigo Testamento para o Novo Testamento houveram profundas e significativas mudanças, conforme está em 2 Coríntios 3,14. Por isso que nenhum dos 27 livros do Novo Testamento exigem que os cristãos deem o dízimo. A partir de agora também lanço um desafio de que procurem nas editoras evangélicas ou católicas livros especializados na história dos primórdios do cristianismo, revelando cristãos dos primeiros séculos dando dízimos. Está feito aí o desafio. Sei que muitos dirão que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, nos instruiu a dar o dízimo em Mateus 23, 23, onde o Senhor Deus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Conforme está na versão bíblica Almeida Revista e Atualizada. Agora vamos analisar esse texto. Se Jesus não está, em hipótese nenhuma, se referindo aos cristãos, apóstolos, discípulos ou simples ouvintes, mas Jesus está se dirigindo exclusiva e diretamente aos escribas e fariseus que eram meticulosos na observância da lei, que chegavam a ser hipócritas, pois davam a 10ª parte até das coisas mais insignificantes, como os condimentos mais simples dos mantimentos, como a hortelã, o endro e o cominho, como Jesus falou, mas não praticavam a justiça, a misericórdia e a fé. Ao darem esse dízimo de tudo, sem exceção, transformavam isso num evento público, onde eles poderiam aparecer e serem vistos. Já quanto às atitudes de justiça, de misericórdia e de fé, também eram atitudes públicas, para serem vistas por todos. Nem sempre essas atitudes de justiça e misericórdia podiam ser praticadas publicamente, e sendo assim, não eram priorizadas pelos escribas
e fariseus. Jesus enxergava muito além das aparências, penetrava-lhes os corações e sabia que eles negligenciavam os preceitos mais importantes da lei. Quando Jesus diz isso, ele está, aliás, nos revelando que dar o dízimo dessas coisas é muito menos importante do que praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Fazendo uma exegese desse texto, já vi doutores em teologia dizendo que Jesus diz: deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Entretanto, esse deveis é uma forçadinha de barra, uma exegese para adequar essa interpretação como sendo devemos dar o dízimo. Mas o texto não diz deveis, mas sim devieis. Conseguiu compreender a diferença entre deveis e devieis, ou seja, removeram o primeiro i da palavra devieis para ficar deveis, subentendendo-se que os escribas, os fariseus e nós devemos dar o dízimo. O nome dessa forçadinha de barra nas interpretações bíblicas se chama exegese, que é o contrário de exegese, que é o estudo sério e profundo dos escritos do texto das Sagradas Escrituras. Qualquer dúvida nesse sentido, vamos ao texto grego do Evangelho de Mateus, onde está escrito edei, que traduzido literalmente para o português significa era preciso. E se era preciso, então já não precisa mais. Podemos conferir isso também nas mais variadas versões e traduções bíblicas, pois em uma diz importava, em outra diz precisava ou deverias, etc. Todas elas indicando no passado. E se é no passado, então é um preceito que já não existe mais. Se houver uma tradução, uma versão ou tradução bíblica que esse texto diz deveis, está errada. Está errada, meus amigos. Mesmo que Jesus estivesse dizendo que devem dar o dízimo, está se referindo aos escribas e fariseus, e nunca, jamais, aos cristãos. Mas muitos cristãos defensores do dízimo irão dizer que o texto bíblico de Hebreus 7, de 4 a 9, é a confirmação clara que devemos dar o dízimo. Sendo assim, então vamos analisar esse texto também. Esse texto é bastante claro em afirmar que o dízimo pertence à lei e à graça de Deus. E que a graça de Deus é muito superior à lei. A prova disso é que os versículos 2 ao 9 fala 6 vezes no dízimo. E o número 6 é o número bíblico da imperfeição. E sempre relacionando a Abraão. Porém, depois da mudança de sacerdócio, como está a partir do versículo 10, já não fala mais em dízimo. Preste atenção nesse texto. Desafio que observe esse texto crucial na sua Bíblia Sagrada. Veja em sua própria Bíblia Sagrada, na versão Almeida Revista e Atualizada, que o texto dos versículos 4 ao 10 diz. O título desse texto na versão Almeida Revista Atualizada é: o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Observe só na sua Bíblia Almeida Revista Atualizada o título desse texto bíblico. Confira em sua Bíblia Sagrada e reflita principalmente os versículos 5, 11, 12 e 18 de Hebreus capítulo 7. No Antigo Testamento, o dízimo é oferta pelos pecados. É só comparar o texto de Amós 4:4 com números 18, 21 a 32. E se é oferta pelos pecados, Jesus Cristo já morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados. Portanto, Hebreus 10, 18 diz: ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, o que o texto está nos dizendo é que se Cristo se ofereceu pelos nossos pecados, então já não existem mais ofertas
em dízimos pelos nossos pecados. Compreendeu? Conseguiu compreender? Quem duvidar dessa interpretação, veja o que diz no livro A Interpretação Bíblica, Meios de Descobrir a Verdade da Bíblia, de Roy B. Zuck, publicado em 1999 pela Sociedade Religiosa Edições Vida Nova, que é uma editora evangélica, na página 107, onde diz: Hebreus 7:12, né? Hebreus 7:12 e 10:1 indicam que o sacerdócio, segundo a ordem de Arão, e até mesmo a totalidade da lei mosaica foram abolidos. Abolidos. Mas os defensores do dízimo também usarão todo o capítulo 9 de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo não fala em dízimo, mas sim em oferta, em dar, como expressão de generosidade e não de avareza, como está no versículo 5. E no versículo 9 diz: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, eis aqui mais um desafio, que vocês me amostrem alguma igreja que distribui e dá aos pobres. Se vocês me mostrarem uma igreja assim, eu vou correndo para ela. Pode ter certeza disso. Em Atos 2, 42 a 47, os apóstolos recebiam tudo, absolutamente tudo dos cristãos, e depois repartiam entre todos, conforme as necessidades de cada um. Estude, por favor, esse texto. Mesmo assim, os apóstolos jamais possuíram ouro, prata, dinheiro, moedas ou qualquer coisa assim, senão os apóstolos Pedro e João estariam mentindo. Em Atos 3, versículos de 1 a 11, quando disseram ao coxo de nascença. Quando Pedro diz ao coxo de nascença: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Como está no versículo 6. Agora sei que vou mexer em casa de maribondo, mas será que os líderes cristãos inescrupulosos, principalmente os neopentecostais e os defensores da teologia da prosperidade, desconhecem esses textos bíblicos? E se desconhecem, por que fazem isso? A única explicação possível para isso é que eles são movidos mais pela ganância, pois a sua ganância fala mais alto do que o seu amor pelas Escrituras, do que qualquer exegese bíblica. Todos os dízimos relatados no Antigo Testamento têm relação com o sacrifício do templo de Jerusalém, no templo de Jerusalém, e eram dados aos levitas. Se não existe mais o templo e nem os levitas, por que será que continua existindo o dízimo? Por que será? Em Hebreus 10, versículos de 1 ao 14, Jesus, com seu sacrifício perfeito, remove o primeiro para estabelecer o segundo, como está no versículo 9. O primeiro que é removido é a lei. O segundo que é estabelecido é a graça. Não devemos jamais confundir. Dízimo é lei e oferta é graça. Existem cultos cristãos que é impossível o pastor não falar em dízimo, mas o fundador da Reforma Protestante, Martinho Lutero, não falou absolutamente nada sobre o dízimo. Nas 286 páginas do livro Conversas com Lutero, História e Pensamento, escrito pelo seu entrevistador, Elben M. Lenz César, e publicado em 2006 pela editora Ultimato. Desafio a conferir. A grande maioria dos cristãos desconhecem totalmente o didaquê. Didaquê é uma palavra grega que significa instrução, ou mais precisamente, instrução dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. E é um documento composto na mesma época em que os evangelhos foram originalmente escritos pelos apóstolos. Ele é o documento mais importante da era pós-apostólica. É a mais antiga fonte de legislação eclesiástica
que possuímos, datando entre os anos 50 e 70 DC, conforme está no Dicionário de Patrística de César Vidal Manzanares, publicado em 1995 pela editora Santuário, no meio da página 78. E no capítulo 11, relativo à vida em comunidade, nos versículos 6 e 12, diz: se pedir dinheiro é um falso profeta. Se alguém disser sobre inspiração, dê-me dinheiro ou qualquer coisa, ou qualquer outra coisa, não o escutem, não o escutem. Porém, se ele pedir para dar aos outros necessitados, então ninguém o julgue. Será que é por isso que o Didaquê é tão desconhecido entre os cristãos nos dias de hoje? Será que é por causa disso? Por isso que é vergonhoso demais o que vemos acontecer nas igrejas de hoje. A igreja, ou todas as igrejas em geral, ficaram muito ricas, bilionárias até, mas perderam muito do seu carisma e poder. Já há 16 séculos atrás, no século V, Santo Agostinho, refletindo sobre isso, sobre o texto bíblico de Pedro e João, em Atos 3,6, desolado disse: hoje temos o ouro e a prata, mas não temos mais o levanta-te e anda. É triste isso, é triste. E por que será que isso aconteceu? Talvez nessa mesma época, São João Crisóstomo soubesse a resposta, pois ele disse uma frase muito, muito triste em seu De Sacerdotio, que o inferno é pavimentado de caveiras de padres. Como está nos livros Os Mais Belos Pensamentos de Todos os Tempos, de Mansur Shalita, volume 1, na página 284, e o livro Jesus Cristo, Juiz e Salvador, Comúnio, Revista Internacional de Teologia e Cultura, ano 2009, no início da página 914. Peço perdão para quem ficou escandalizado com estas palavras, com este vídeo, mas não foram ditas por mim, mas por um dos maiores santos e teólogos do século IV. Seus discursos eram tão inflamados que recebeu o título de Crisóstomo. João Crisóstomo. Crisóstomo, palavra grega que significa boca de ouro. Mas muitos irão dizer que sem o dízimo é impossível as igrejas se manterem. Entretanto, vou revelar um segredinho para vocês. Jesus Cristo e os apóstolos jamais receberam dízimos e não morreram de fome por causa disso. Muito pelo contrário, eles foram martirizados. E quando um padre ou pastor no alto do púlpito diz que os dizimistas aniversariantes subam ao púlpito para serem homenageados, isso não seria constranger os que não são dizimistas? Isso não seria constranger os que não são dizimistas? Será que os que não são dizimistas também não são filhos de Deus? Existem excelentes vídeos no YouTube provando que a obrigação do dízimo nunca pertenceu ao Novo Testamento ou nunca foi praticada pelos cristãos dos primeiros séculos, mas assisti recentemente um vídeo intitulado Derrubando a Regra do Dízimo para as Igrejas Cristãs, no canal do Evandro Moretti, contextualizando todos os textos bíblicos que tratam desse assunto, com duração de 35 minutos, que vale muito a pena assistir e se instruir, saindo das regras errôneas impostas pelo sistema religioso vigente e fazendo com que raciocinemos fora das caixinhas religiosas. Se alguém souber mais alguma coisa sobre o dízimo que não revelei aqui, por favor, compartilhe comigo e ficarei feliz em conversarmos a respeito. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.